Bíblia, abra no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, do versículo 1 em diante. Se você não nos segue no Instagram, Apóstolo Radamés, quando você clicar lá no link da bio, tem o livro também em e-book, ok? Com a mensagem do pastor Josué junto. Ali tem também a nossa igreja, a Fonte Church. Nós somos pastores presidentes, somos pastores há 20 anos e pastoreamos a Fonte há 16 anos. Então, se você não nos segue, segue lá, que tem umas coisas bacanas, ok? O tema da mensagem de hoje é resistência. Diga aí para alguém, resistência. O que é resistência? Resistência, segundo o dicionário, é tolerância, resiliência, persistência, tenacidade, firmeza, fortaleza, perseverança e robustez. Alguns dos significados. E aí, eu quero usar um problema de família aqui na Bíblia. Porque, gente, se tem um livro que traz problema de família, é a Bíblia Sagrada. Problema na família de Abraão, de Noé, das viúvas. Então, a Bíblia ela não mascara. A Bíblia é a verdade. Então, se a sua família está com problema, não se preocupe, porque as famílias da Bíblia também tinham problema. Só que o Deus da Bíblia pode entrar também na sua família e resolver todo o problema. Amém, amados? Glória a Deus. Então, outra coisa, barulho não me atrapalha na palavra. Então, se você reagir à palavra, porque eu às vezes estou em alguns lugares e eu estou sendo ministrado. Eu estava num dia desse, numa conferência, e aí uma palavra tão poderosa que me pegou de uma maneira, gente, eu não aguentei. Eu levantei a cadeira, fiquei com a cadeira assim na mão. E o pastor disse, Radamés, eu nunca vi uma reação dessa. Eu digo, Deus falou comigo. Então você se expressa adequadamente. Aqui não é proibido dar glória a Deus, aleluia, ficar de pé, aplaudir, correr. Aqui é a casa do teu pai, tem liberdade para isso. Aqui não é igreja religiosa, aqui não é igreja engessada. Eu tenho certeza disso, amém, queridos? Aleluia, você pode aplaudir a ele. Crente que não faz barulho está com defeito de fabricação, gente. Então vamos para o texto, 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7, aonde Eliseu aumenta o azeite da viúva. Diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravos, ou servos. E Eliseu lhe disse, que te hei de fazer? Declara-me o que tu tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então, disse ele, vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho, traz-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. E tu e teus filhos vivei do resto. Então deixa eu pavimentar aqui um caminho, estrada, para a gente caminhar nesses minutos que temos. Havia no tempo de Eliseu uma escola linda, chamada Escola de Profetas. Nós participamos de uma escola de profetas, inclusive foi o último módulo agora, sábado passado, na cidade de Cabo Frio, que faz toda a diferença na minha vida e na vida da Niédia. Nós vamos e levamos toda a nossa liderança para ser ministrado também. Por quê? Porque a nossa liderança tem que ter a nossa cabeça. É o mesmo pensar, é o mesmo parecer, porque visão mais visão gera divisão. Pois bem, então, essa escola de profetas que havia naquela época, inclusive o profeta Eliseu, ele vai substituir o profeta Elias, que é arrebatado aos céus. E a Bíblia vai trazer vários episódios sobre essa escola.
Lembra daquele jovem que perde o machado que cai na água e faz o ferro flutuar? Pois bem, era uma escola profética ensinando o valor de um ministério profético. Ele não era apenas pregador itinerante. Ele não era apenas o profeta que fazia milagres, mas ele era também supervisor de várias escolas de profetas, em que rapazes chamados para o ministério recebiam instrução e encorajamento. Até porque, gente, o ministério, eu e a pastora Rosângela sabemos bem disso, é uma chamada para o sofrimento. Ministério não é playground, ministério não é para aparecer. Gente, eu não sou pregador itinerante, não tenho nada contra, mas eu sou pastor de igreja. Eu presido uma igreja. E eu sei muito bem, hoje eu visitei a obra dessa igreja aqui. Minha esposa começou a chorar ao lado da pastora, dizendo assim, meu Deus, quanta coragem. Então, nós sabemos da existência dessas escolas de profetas que havia em Gilgal, Betel, Jericó e em Ramá. Ramá é a cidade natal de Samuel. Mas é possível também que houvesse outras, mas a Bíblia não relata. Então, tanto Elias quanto Eliseu, eles consideravam de suma importância que a geração seguinte conhecesse o Senhor e compreendesse a sua palavra. Hoje eu falei para a pastora Rosângela, eu digo, a senhora está fazendo algo aqui para a geração seguinte. Tem pessoa que não compreende, né, e fala, para que isso? Para a geração seguinte. Nós vamos usufruir? Vamos, mas tem uma geração seguinte. Então, aqui conta a história, de uma viúva, nessa palavra aqui, que era casada com um aluno do profeta Eliseu. E ela vai ao profeta Eliseu e diz, lembra, meu marido era o teu servo, e o meu marido morreu. Ele era aluno teu. Ele fazia parte de uma turma que você era o professor, que você era o profeta. E o meu marido, ele temia ao Senhor. Então essa mulher, ela chega para Eliseu para tentar mexer com a memória de Eliseu. Por quê? Porque haviam muitos alunos. Então, os nomes Eliseu, Elias, eram nomes comuns naquela época. Então, antes mesmo dela falar do problema sério que era a dívida, ela estava mais preocupada em lembrar ao profeta Eliseu quem era o marido dela. Ela estava dizendo, meu marido não é um qualquer. Meu marido, diz o verso 1, que ele era um homem que temia ao Senhor. Ô gente, sabe o que é que falta no nosso meio? Temor. É uma palavrinha que nós não estamos esquecendo. Então, antes de falar da dívida, que seria executada da pior forma, eu perdi um filho ceador, ela ia perder 2. Os filhos iam ser levados como escravos. Era uma dívida terrível. O credor ia levar os filhos como pagamento da dívida. Mas ela não está diante do profeta, dizendo, olha só, seu profeta, meu marido morreu e eu estou precisando de dinheiro. Anota a minha chave Pix aí. Não, não é isso. Ela tem consciência que a ida dela ao profeta não é para falar de grana. Ela sabia que Eliseu não tinha dinheiro. Por quê? Porque ele era aquele que tocou fogo nas suas carroças, fez churrasco dos bois. Ela não vai atrás dele em busca de dinheiro. Ela está em busca de uma palavra. Ela está atrás de Eliseu, consciente da morte do marido, mas está atrás de uma palavra. Deixa eu te dizer algo para início de conversa. Ei, palavra é melhor do que dinheiro. Você vem aqui atrás de uma palavra. Você vem aqui à noite não é para procurar uma namorada. Você não vem aqui à noite porque não tinha nada para fazer e resolveu vir para cá. Não, não. Você vem atrás de uma palavra. E aqui tem palavra de Deus para a tua vida. O que muda a minha vida é palavra. O que muda a minha vida não é corinho de fogo. O que muda a minha vida não é entretenimento, é palavra. Posso tirar o terno que eu estou ficando nervoso? Minha esposa diz, não adianta, Radamés, tu quer ir bonitinho de terno, mas eu te conheço. Tu vai tirar. Isso é esposa, né, gente? Que bênção, glória a Deus. Agora está melhor. Vai fluir mais agora, eu estava pesado. Aleluia, estava pesado, é do churrasco que eu comi aqui, gente. Meu Deus, que churrasco. E a sobremesa, não esquece. O marido era aluno de profeta. E ele morreu. E o fato dela ter ido atrás do profeta era porque a profecia sobre a casa dela não morreu junto com o marido. Ei,
Eu quero que você abra bem os seus ouvidos aqui, porque não é porque uma voz se cala que a profecia se cala, não é porque há um falecimento na família que a profecia se cala, porque tem gente que quando morre um ente querido, a primeira coisa é: eu não vou mais para a igreja. Irmão, o que é que Deus tem a ver com isso? Aí é que eu tenho que ir, porque o Espírito Santo vai me consolar. Não tem desculpa, gente, para não estar na igreja. Eu sou pastor de igreja. Tem gente que eu ligo e digo: brother, cadê você? Ah, pastor, eu estava doente. Eu digo: aqui é a casa de cura. Ah, pastor, eu estou desempregado. Aqui é lugar que a porta de emprego abre. Ah, pastor, eu estava... Ah, meu irmão, não tem para onde correr. Aqui é o lugar da bênção. Agora, nunca pense que a queda de um homem tem o poder de invalidar uma profecia. Meu marido morreu, mas eu vim aqui porque eu sei que o mesmo Deus que o meu marido chegava em casa, falando que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo e salva, ele continua liberando palavras. Ela está olhando para o profeta Eliseu e dizendo: meu marido morreu, mas ele temia ao Senhor. Ou seja, a palavra é maior que o profeta, a profecia é maior que o profeta, a profecia é maior que a queda, a profecia é maior que o luto, a profecia é maior que a decepção, a profecia é maior que o desânimo, a profecia é maior que tudo. Qual o problema da nossa geração? A nossa geração, ela rebaixa a palavra de Deus às nossas experiências pessoais. Porque você se programa para algo, algo não acontece, e aí você vai culpar Deus. Deus tem culpa? Claro que Deus não tem culpa de nada disso. Existe uma palavra para você. Existe uma palavra que ninguém pode invalidar. Existe uma profecia sobre a sua casa. E que profecia é essa? É Josué 24:15. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode repetir isso? Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você tem que acreditar nisso, gente. Meu pai tem 83. Com 63, eu entrei num boteco, num bar, ele cheio de vômito, de fezes, e o marido e os amigos rindo dele. E eu disse: pai, Deus tem um plano na tua vida, Deus vai te arrancar dessa sarjeta, basta o senhor acreditar. O senhor crê? Ele disse: quero. Eu digo: então vem comigo. Meu pai hoje é diácono da nossa igreja. O que Deus fez no meu pai, pode fazer no teu, pode fazer no teu filho, pode fazer no teu marido. Passará céu e terra, mas essa palavra não há de passar. Ela está dizendo assim: o meu marido morreu, mas eu estou aqui. Deixa eu te perguntar algo. O que é que morreu na sua vida? Mas que bom que você está aqui. Você não está na balada, você não está no boteco, você não está no prostíbulo, você está num bar jogando sinuca, bebendo cachaça, você não está numa cama cheia de calmante, você não está prostrado no sofá vendo televisão, você está aqui. Se você está aqui, ei, eu tenho uma boa notícia para você: você não sairá daqui de mão vazia, porque Deus tem uma palavra para você. Você não sabe o que é que a revelação que tem nessa palavra. Eu já preguei esse texto mais de 20 vezes, mas da última vez eu li com outros olhos. Meu marido morreu e eu tenho 2 filhos. Meu marido morreu e eu tenho um problema para resolver. Ela diz: o Senhor sabe que meu marido temia ao Senhor. Meu amado, se você tiver, minha amada, se você tiver temor ao Senhor, metade da porta do milagre já está aberta. Eu vejo tanta gente boa cantando, pregando, mas não tem temor. Eu não levo qualquer um no altar da nossa igreja, gente. Eu sou seletivo demais, sabe? É uma turma que se vende. Isso é uma vergonha, porque um salário mínimo é 1.500 e pouco. E estão cobrando 5 prata para pregar 45 minutos. Bandidos, vai haver uma prestação de conta, pastora. Vai haver uma prestação de conta. Isso não, você vai ter tanta surpresa. Você vai dizer: meu Deus, olha quem está no céu. Mas cadê fulano? Versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos do profeta clamou, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar os 2 filhos para serem escravos. Qual era o problema dessa mulher? Dívida. Aí diz que o credor veio para levar seus filhos.
Mas quem leva filho assim não é credor, tem outro nome, é sequestrador. Ela está dizendo, é horrível, é cruel, mas é real e é legítimo. Se eles quiserem levar meu filho, eu vou chorar muito, mas não importa, eles têm razão. E eu vou te explicar. Meu marido, em algum momento, ele deve ter assinado um contrato, ou algo parecido que dá legitimidade a isso. Por quê? Porque o meu marido, ele temia ao Senhor. Meu marido gostava das coisas certas. Meu marido era honesto. Às vezes, nós gastamos muito tempo num malabarismo de palavras para justificar as coisas, para justificar o injustificável, ao invés de bater no peito e dizer, tem um credor vindo levar os meus filhos. Ei, ela não falou mal do credor, não chamou ele de bandido, de safado, de coisa parecida. Ela estava dizendo, ele tem razão. Eu acho lindo nessa mulher, que ela não está fugindo da responsabilidade dela. Deixa eu te falar um negócio nessa noite. Se nós parássemos de ficar enfeitando a nossa história, dando desculpa para aquilo que pisamos na bola e erramos, nós já estaríamos curados há muito tempo. Porque quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Você tem que se arrepender e dizer, eu errei, eu pisei na bola, eu dei mole, eu quero me consertar. Deus gosta dessas coisas. Você pensa que Deus vem, irmão, quando você está falando em língua, quando você está, eita, você acha que impressiona Deus com isso? Não! O que impressiona Deus é um coração quebrantado e contrito, que diz, eu me arrependo, eu quero mudança, eu quero viver um novo tempo. Escute, havia um erro, havia um contrato assinado, havia um acordo dele levar os filhos caso a dívida não fosse paga. Eu posso ficar triste, achar que é ilegal, mas não posso chamar o credor de sequestrador. Eu não posso dizer que ele é injusto. Então, se você quer um milagre dentro do seu casamento, se você quer um milagre dentro da sua família, não tem como obter milagre sem tratar a verdade. Deixa eu lhe contar um negócio que é curador. Uma vez alguém me procurou e disse assim, apóstolo, eu adulterei, mas, por favor, eu não posso contar para minha esposa, porque se eu contar para minha esposa, o meu casamento acaba. Eu olhei nos olhos dele, falei o seguinte, meu irmão, seu casamento já acabou. Só tem um jeito desse casamento sobreviver, ressuscitar, é você contando a verdade e abrindo o jogo para ela. Ele falou, ah não. Nesses 20 anos de pastoreio, eu nunca perdi um casamento que alguém falou a verdade. Porque quando você fala a verdade, congela o inferno. O inferno dá versão, o inferno para. Adúltero, entrou uma terceira pessoa, existe uma ligação de alma. Não tem tempo para falar sobre isso aqui. E às vezes a vida sexual não anda, às vezes não prospera, dizime não prospera. Por quê? Porque tem coisa incubada, tem coisa escondida. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Nunca prospera, está na palavra, gente. Então, a verdade é dolorosa às vezes, mas só assim vai dar certo. Deus não resiste a alguém que fala a verdade. Mesmo que você diga, Senhor, eu estou de perna bamba, eu estou de boca seca, mas eu vou falar a verdade, a culpa é minha. Olha o que aconteceu na minha casa. Nicolas hoje tem 17, o meu mais novo, e ele tinha uns 6, 7 anos. E aí minha esposa, ela tinha uma coleção de taças bonitas assim, e eu cheguei e vi que uma taça tinha sido quebrada. Cheguei da igreja. Aí eu falei, Nicolas, essa taça está quebrada, o que é que houve? Ele disse, pai, vou te contar o que houve. Não tem um blindex ali na porta? Eu falei, sim. Então, estava uma brechinha, estava ventando muito lá fora. Aí entrou o vento, foi quase aquele vento veemente, impetuoso, que encheu a casa toda. Balançou a cortina. No que balançou a cortina, bateu no rabo do gato. Nós temos um gato, é um Garfield, um Sansão. Está com a gente há 16 anos, ele é obeso. E aí quando bateu nele, pai, ele disparou, subiu, pulou aquela ilhazinha que tem na cozinha, bateu e derrubou a taça. Eu olhei e falei, meu filho, eu tenho que te levar para Hollywood. Você é um escritor.
É o quê? Então eu vou para lá, os adolescentes. Então eu falei, esse menino, isso é prodígio, gente. Como é que você inventa uma história dessa? Quer dizer que o gato, primeiro que ele é obeso. Já era um milagre ele ter dado esse voo. Falei, meu filho, isso é um gato, não é uma águia, não. E ele derrubou. E ele já baixou a cabeça. Eu falei, vem cá, fala assim para papai. Repete após mim. Eu quebrei. Vocês vão tirar foto de mim hoje, não? Não é vocês da menina da foto? Vigia, hein? Escuta, eu já gravei. Não sei quem é quem, mas já gravei. Repete, Nicolas. Aí ele, eu quebrei a taça. Falei, tá vendo? Não doeu, cara. Hoje você precisa dizer, eu quebrei a taça. Por que você está escondendo? É melhor se descobrir do que ser descoberto. Dói menos. Entende? Então essa mulher aqui, escutei um aleluia ali, eu não vou mais fugir da história, eu não vou mais culpar ninguém, eu não vou ficar enchendo o saco da minha família, fui eu que não escutei a tua voz, fui eu que fui imaturo no meu casamento, fui eu que não dei ouvido aos conselhos que me deram. E aí ela vai dizer o seguinte, no verso 1, o credor, ainda estou no verso 1, meu Deus, o credor veio levar os filhos, mas não levou. Por que não levou, gente? É o tema da mensagem. Porque ela resistiu à abordagem. Ela pensou, eu vou ganhar tempo para ir até o profeta pedir uma palavra. Porque se o credor voltar pela segunda vez, talvez eu não tenha como resistir de novo. Mas se você, profeta, liberar uma palavra para mim agora, eu volto para minha casa completamente diferente. Gente, esse é o poder de uma palavra. Eu sei que algumas pessoas aqui estão pensando, apóstolo, eu não estou conseguindo, eu estou a ponto de desistir, mas Deus te trouxe aqui para te dizer, eu vou honrar a tua resistência. Desde o início, gente, lá no Jardim do Éden, era assim, tinha tentação, tinha serpente e tinha gente fazendo escolha errada. O erro nunca foi a presença do mal, mas foi a ausência da resistência. Se Adão tivesse resistido, então Deus está dizendo para você, resista até o fim. Eu não sei o que essa mulher fez. Se ela escondeu esses meninos debaixo do vestido, que eu acho que era a irmã zona de oração, é aquele vestidão. Eu não sei se ela pegou os meninos, porque, gente, um dia desse eu vi um vídeo, uma moça numa loja, ela, como é o nome daquele pote que você toma? Aquele potão? Whey. É inglês? Whey. Aqui é o whey. Né? Compra o whey, cara. Perdão, foi mais forte que eu, gente. Aqui. Eles entendem melhor do que vocês. É o whey, é o whey. Aí eu vi uma mulher um dia desse na loja, ela botou 6 whey debaixo da saia. Estava pegando emprestado. Falei, gente do céu, lembrei disso aqui. Eu não sei se essa mulher pegou esses 2 meninos, não falo o tamanho deles, colocou debaixo do vestido, ou se ela disse, ei credor, eu mato você se levar eles. Eu não sei. Eu sei que ele não levou. Agora você imagina, se ela não tivesse resistido e dissesse, pode levar, você está no seu direito. Meninos, troquem de roupa e vão com ele, porque mamãe vai procurar um advogado. O problema teu é esse, você tem uma bronca e quer procurar advogado ao invés de procurar profeta. A Liana, minha tecladista, câncer, na pandemia, foi para médico não, ela correu para minha casa e disse, o senhor é meu pai, o senhor é meu profeta, eu acredito na sua palavra. Eu falei, meu Deus, minha filha, você está acreditando mais do que eu, mas vamos embora. Botei a mão na cabeça, liberei a palavra, e Liana foi totalmente curada do câncer, é a nossa tecladista, e agora que tem unção, meu Deus. Vou falar com essa turma aqui, eu gostei. Ei, e tem um detalhe, o cabelo da Liana era ruim demais. Lá no Rio fala pichain, né? Lá no Rio fala assim, muito ruim. Caiu tudo. Gente, Deus deu um cabelo para ela. Um cabelo preto, com volume. Eu falei, minha filha,
tu teve até bônus. Deus é tão bom contigo que olha, e ela fica assim no teclado, não fazia nada disso. Agora, eu acho lindo o versículo 2. Meu Deus, tem 20 minutos para eu pregar. Quem me dá mais 20? 20, 40, eita, pronto, pronto, agora entrou pela vigília. Escute, verso 2. E Eliseu lhe disse, que te hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Gente, eu acho lindo isso aqui. O profeta olha para ela e pergunta, o que é que você tem em casa? Não confunda essa viúva com a de Sarepta. A viúva de Sarepta, ela tem um pouquinho de azeite. E essa tem uma pequena botija de azeite. Só que, naquela época, uma botija de azeite era algo muito caro. Era de um material chamado alabastro. Lembra daquele outro caso? Então, às vezes, a botija valia 10 vezes mais do que o azeite. É como nós somos vasos. Nós somos tesouros dentro de um vaso de barro, não diz a palavra? Então, se liga nisso aqui. O credor sabe que ela deve. E o normal é o credor pegar a pessoa. Vamos trazer para o nosso tempo. É um agiota. O agiota, quando ele vai na casa, pelo menos no Rio de Janeiro é assim. Nós vamos amortizar a dívida. Se você não tem dinheiro, me dá a TV. Se você não tem, me dá a bicicleta. Eu vou depenar a tua casa. E se não tiver jeito, ó, eu vou te matar. Lá no Rio de Janeiro é assim, não alivia não. Então, ela tem 2 filhos e uma botija de azeite. A botija de azeite tem valor, sim ou não? Diga sim. Aí o profeta diz, você tem o que em casa? E ela diz, uai, lembrei do whey. Uma botija de azeite. A pergunta que não quer calar, por que o credor não levou a botija de azeite? Eu parei, pastora Natasha, para pensar nisso. Falei, ué, não leva o bem? Não tinha TV Smart na época, não tinha iPhone, mas tinha uma botija de azeite, esse cara vai levar a botija de azeite. Por que ele não levou? Porque ele era bonzinho? Não. Eu imagino, lembra do início da história? Que ela botou os 2 meninos debaixo da saia, ou debaixo de um braço, e botou a botija de azeite do outro lado. O que é azeite, gente? É unção. Aguça os ouvidos. É como se ela dissesse, essa casa não vive sem família, nem vive sem unção. Oh, meu Deus do céu! Ei, ninguém está falando de dinheiro. Eu estou dizendo para você, talvez você está até desempregado, mas a sua casa não vive sem família, nem vive sem unção. Seu carro é bacana, sua casa é linda, mas a família é o teu maior patrimônio. Eu lembro de uma história que aconteceu no Rio de Janeiro, de um pastor que na época comprou um Alfa Romeo, uma carreta, e a menininha de 5 anos pegou um prego e riscou aquele Alfa Romeo da lanterna traseira até o farol. Quando o cara chegou em casa, ele olhou e disse, quem fez isso aqui? E aí a mãe falou, foi fulana. Ah, foi? Chama ela aqui. Ele com toda a violência abriu a mão, deu um soco de mão fechada na mão da menina. Quando foi à noite, a mãozinha dela começou a inchar. Foi ficando roxa. E ela chorando a noite toda. E a mãe, vamos levar no hospital. O que levar no hospital? Isso é mãe, é para pagar o preço. É para ela nunca mais esquecer que no meu carro não pode fazer um negócio desse. Por isso, por aquilo. Passou 3 dias, levaram a menininha no hospital. Quando chegou lá, necrosou. Teve que passar por uma cirurgia. Não teve jeito. Amputou a mão da menininha. E quando ele entrou no quarto onde ela estava no pós-cirúrgico, aí pegou ela, levantou e disse, minha filha, pede o que você quiser, que papai te dá de presente, até um carro 0. Ela olhou nos olhos dele e disse, eu quero minha mãozinha de volta. E aí, você valoriza mais coisas ou pessoas?
Sabe o que é que o diabo quer? Que a tua vida não tenha essas duas coisas. Quer tocar na tua unção e quer tocar na tua família. Eu já vi pessoas abrindo mão da família para ter unção, mas casa de crente tem que ter família e unção e família. Ela está dizendo, eu não abro mão dos meus filhos, eu não abro mão da unção de Deus na minha vida. Eu vejo um monte de pregador itinerante doido aí para lá e para cá, fazendo agenda, correndo para lá e para cá. Deixa eu te falar algo que eu aprendi com o pastor Josué. Nenhum sucesso fora compensa o fracasso no lar. Um dia, eu falei para a igreja, eu falei fonte de alegria, a igreja que eu pastoreio. No dia que essa igreja atrapalhar a minha família, porque existe uma escala de valores, que é Deus, família e igreja. No dia que atrapalhar isso aqui, eu volto para o balcão de farmácia. Isso aqui não é para atrapalhar a minha vida, isso aqui é para ajudar a minha vida. Eu não sei o que ela fez, mas o credor não levou os meninos. Ela estava dizendo, essa casa não sobrevive sem família e sem a unção de Deus. Eu tenho uma palavra para você. As coisas mais valiosas da tua vida não são coisas, é a tua família, é a unção que Deus derramou sobre você, e você sabe muito bem o poder da unção. Deus está dizendo hoje aqui, a tua família não pode caminhar sem a unção, e a tua unção não pode caminhar sem a tua família. Deus está dizendo, coloca seus filhos de um lado, coloca a botija de azeite do outro lado, não abra mão dos seus filhos, não abra mão do azeite. Deus está dizendo, resista, resista, resista até o fim. Tem mãe que o filho, lá no Rio de Janeiro é muito comum isso, tem mãe que o filho está na boca de fumo, ele está na boca de fumo, e aí a mãe diz, sabe de uma coisa? Eu vou deixar para lá. Que deixar para lá? Existe uma palavra, a minha casa serviremos ao Senhor. Preste atenção, filho seu pode escapar dos teus olhos, mas não escapa da tua oração. Pode estar lá em outro estado, pode estar lá em outro país, você precisa orar. Versículo 3, o profeta diz, no versículo 3, então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Só que olha o que é que ele diz, vai-te, você vai bater de porta em porta, você vai se expor. Aí a pergunta é, quantos filhos ela tinha? 2, mas ela vai sozinha. Ela não disse vão, ela disse vai-te. Aqui tem uma diferença. Poderia ser mais rápido se eles ajudassem. Os meninos só vão aparecer quando ela chegar em casa. Enquanto ela estava fora de casa, passando vergonha, eles estão dentro de casa. Enquanto ela estava se expondo, eles estão dentro de casa. Por quê? Porque, vou repetir, o profeta disse vai-te, e não vão vocês. Você tem que entender que nem todo mundo está pronto para passar por um constrangimento, e nós temos que parar de expor os mais fracos ao constrangimento. Tem assunto que não é para menino, tem assunto que é para adulto. Então para de falar dos problemas da igreja, da tua casa, senão eles não vão querer ser crente. Tem filho que não está aqui por culpa sua, que disse a igreja não presta, que lá atrás você falou, que loucura da pastora Rosângela, vai fazer o que aqui? Isso é para aparecer, para que um santuário desse tamanho, fica só aqui embaixo. Irmãos, isso aqui tem que ser o shopping center de Muriaé. Isso aqui eu vou profetizar, as pessoas é referência, aonde é Muriaé, é lá é exatamente onde tem a igreja metodista, ponto de referência. Lembra de Seul? Quem conhece Seul, mas conhece a Assembleia de Deus, de Seul, na Coreia do Sul. Você tem que entender, gente, que tem assunto. Para de brigar na frente dos teus filhos, ou geração infantilizada, agora não é com vocês, não é com eles. Bebês de 80 quilos, que fica na mesa, falando mal de pastor, falando mal de igreja. Eu não concordei com aquela parede preta, porque a parede branca é a santidade, e a parede preta é irmão, pelo amor de Deus, para com isso. Para com isso. Fecha a porta do quarto. Conversa com a tua esposa. Mas não fica falando as coisas na frente deles.
Eu estou cansado, pastora, de conversar com crianças traumatizadas e aterrorizadas, porque seus pais vivem repetindo que vão embora de casa. Nós pegamos um dia desse, lá na nossa igreja, colocamos um papelzinho para as crianças, os maiorzinhos, de 10 anos. Defina seu pai com uma palavra. Eu me arrependi de ter feito isso. Violência, palavrão, abandono, amor ao dinheiro. Eu estou cansado de conversar, gente, com criança que está chorando, dizendo, papai vai embora da igreja. Papai está dizendo que vai embora da igreja, eu estou adaptado aqui na igreja. Quer fazer isso, faz de porta fechada. Pais que se separam e ficam usando as crianças. Vai lá e me conta tudo. Você está tornando seu filho um fofoqueiro de marca maior, um X9, como diz no Rio. Versículo 4. Então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Antes de eu continuar, gente, eu quero parabenizar essa igreja pela atenção. Eu tenho ministrado no Brasil e fora do Brasil. Eu não sei por que as pessoas têm um negócio de levantar para fazer xixi. Vai para o teatro, não é assim. Vai para o cinema, não é assim. Vai para o Maracanã, no estádio, não é assim. Mas na igreja parece que tem um defeito nos rins. Aqui, gente, eu não vi ninguém levantar. Vocês estão... aplaude, eu quero... Aplaude a Jesus pela vida de vocês. Parabéns, igreja metodista, parabéns. Vocês estão igual aqueles passarinhos assim, esperando a comida, Versículo 4. Esses meninos voltam na história. Não para serem expostos ao ridículo, mas quando ela deita o azeite nos vasos, eles voltam para conhecer um Deus que faz milagre. Eu não vou expor meus filhos nas crises. Eu não vou falar mal de igreja de autoridade. Eu não vou falar dos mais fracos. Nossos filhos não têm estrutura para escutar certas coisas. Pare de expor aqueles que precisam ser guardados. Proteja os vulneráveis. Criança não vai bater na porta pedindo vasilha. Quem tem que fazer isso são os adultos. Sabe o que aconteceu lá no Rio de Janeiro? Um garotinho vem vender bala no sinal. É muito comum lá, porque tem muito engarrafamento. Então, para todo lugar, engarrafamento. Um trajeto, às vezes, de 10 quilômetros, eu levo mais ou menos 2 horas para fazer, de engarrafamento. Eu vou pegar alguém no aeroporto, um dia desse eu peguei um pregador no aeroporto, o culto era às 19, peguei ele às 3, na intenção de tomar um café lá em casa, cheguei na igreja às 7h30. Tudo engarrafado. Então, preste atenção nisso. Eu nem sei se cabe aqui, sabe? Eu nem sei se cabe. Eu vou falar. Eu fiquei na dúvida se falo ou não falo. Eu vou falar. Chegou o garoto para vender a balinha. Eu olhei e falei, cara, eu conheço essa criança. Falei, você é filho do presbítero fulano? Ele falou, sou. Eu falei, não acredito não. Sou sim. Eu liguei para o pastor do presbítero. Falei, vem cá, cadê o presbítero fulano? Rapaz, ele deve estar em casa. Ele tira um soninho depois do almoço. Aí falei, quer dizer que ele tira o soninho e bota os filhos para vender bala no sinal? Eu falei, o livramento dele, que ele é tua ovelha e não minha. Porque se é minha, eu vou lá na casa dele e digo, brother, vai você vender bala no sinal. Se é você que está desempregado, não fique expondo teus filhos a isso. Nós ficamos expondo os nossos filhos. Criança não vai bater em porta para pedir vasilha. Quem tem que fazer isso é adulto. Mamãe, não faz sentido. Quanto mais vasilha, mais azeite. Pois é, filho. Esse é o Deus de papai. Esse é o Deus que faz milagres. Esse é o Deus
Todo-Poderoso. Eu não sei se tem aqui alguém com esse espírito de orfandade, mas tem um Pai aqui que vai suprir todas as tuas necessidades. Eu vim de São Gonçalo dizer para você e para essa igreja: não vai faltar azeite, não vai faltar azeite, não vai faltar azeite, não vai faltar piso, não vai faltar cadeira, não vai faltar serviço de som, não vai faltar painel de LED, não vai faltar gente. Depois que essa igreja inaugurar lá em cima, vai entupir de gente. Vem ateu, vem à toa, vem curioso, e quando joga a rede vai pegar. E aqui, irmãos, tem um parêntese que eu preciso compartilhar com você. A bagunça atrai pobreza e a ordem atrai prosperidade. A bagunça atrai pobreza, sem dúvida alguma. Aqui tem algo organizado. Entra, fecha a porta. Olha como é que ele faz. Deus é um Deus de ordem. Senta, separa, de 50 em 50. Põe o povo para sentar. Vamos embora. A nossa bandeira diz ordem e progresso. O problema é que a gente quer progresso sem ordem. Até o reino satânico é organizado. A bagunça atrai pobreza. Então eu vou te dar umas dicas aqui para a gente acabar. Livre-se do que você não usa mais. Isso é muito comum, gente, lá em casa. Isso é uma cultura lá em casa. Eu não fui criado assim. Meu pai, ele juntava pneu que tirou do carro. Nunca vai usar aquilo. Meu pai guardava saco de cimento durante 10 anos que ficou pedrado. Meu pai pegava chuveiro elétrico que queimou e deu ruim. Meu pai pegava o ventilador de 3 pás, que só tinha 2 e guardava. Meu pai engordou e a roupa ficou lá. Ele começou, inclusive tinha um quartinho da bagunça. Eu falei, é o quartinho de Dadá, sanguessuga e mamon. Isso é cultura, gente. Um pastor auxiliar meu, ele tinha um Monza, né? E eu dizia para ele, rapaz, esse Monza aí tu comprou em 89, tu é o único dono desse carro, mas já só vive quebrando esse carro. Falei, gente, Deus vai te dar outro carro. E ele dizia, não, esse aqui está bom demais, é o meu carrinho. Irmão, parece que a gente reduz Deus, sabe? Deus me dá uma casinha, Deus me dá um carrinho. Diga, Deus me deu um carro, Deus me deu uma casa. Deus é dono do ouro e da prata, pode te dar o melhor, gente. O melhor dessa terra é para nós. Se quiser de obedecer, comereis o melhor da terra. Salmo 35, 27. Deus se alegra na prosperidade dos seus servos. Eu sei que tem homem que não se alegra com a construção dessa igreja, mas Deus se alegra. Segundo, jogue fora as coisas que estão em má condições. Terceiro, livre-se das coisas que te trazem lembranças tristes. Teve uma moça que chegou para mim e disse, apóstolo, eu não consigo casar. Eu falei, por quê, minha filha? Você, apóstolo, eu já estou numa idade um pouquinho avançada. Eu digo, não, minha filha, não está não. Você é bonitinha, tem que dar uma ajeitadinha melhor, né? Nesse cabelo aí, essa roupa dos anos 60. Você tem que dar um grauzinho aí, botar um batom, tirar essa cara pálida, tá parecendo a noiva cadáver. Você tem que dar, tá bonitinha, né? Tá com o semblante caído, igual na Bíblia, né, irmão? Semblante caído. Ei, mas dá um jeitinho aí, dá uma melhorada, né? Aí ela disse assim para mim, apóstolo, deixa eu contar para o senhor, eu fui abandonada no altar. Na hora, o meu noivo disse não. E eu guardo até hoje o vestido de noiva lá em casa. E aquele vestido, eu falei, faz quanto tempo isso? 20 anos. Eu falei, 20 anos? Aí eu falei, você pode trazer aquele vestido para mim? Ela disse, posso. Eu digo, então traga. Traga também uma garrafa de álcool e um fósforo. Porque tem coisa que a gente tem que queimar. Sabe aquele ursinho que está cheio de poeira que o teu ex te deu? É uma legalidade, aonde o diabo fincou a estaca e disse, ela não vai ser feliz, ele não vai ser feliz. Deus está dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim. Deus está dizendo, quem vive de passado é museu. Deus está dizendo para você, traga à memória aquilo que te dá esperança. Chegou um tempo de viver coisas inéditas. Remova da sua casa coisas que acumulou.
Jogue fora objetos velhos, porque isso é uma nova mentalidade. Versículo 4 ainda, para a gente acabar. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos e põe a parte se estiver cheio. Ela está dizendo, separe os vasos cheios, ponha a parte. É igual o Facebook, @destacar, né? Isso é profético. O vaso só é destacado do outro vaso quando está cheio. Deus não usa ninguém vazio. Deixa eu contar um negócio para você aqui, que tem gente que não entende, não gosta quando eu falo. Lá na igreja é o seguinte, minha esposa, ela é chata nesse quesito, ela é a líder do louvor. Ela faz como é que você faz? Como é o nome? Audiência, não? É audiência, foi forte. Não, mas é quase uma audiência, gente. Entendeu? Ela faz uma audição. Aí diz assim, meu amorzinho, olha, você é uma bênção, mas a sua voz é de taquara rachada. Então você precisa entrar numa aula de canto. Gente, quem é provocado cresce. Quando a gente é provocado, a gente cresce. Os carros da nossa igreja ficavam na calçada. O secretário de transporte passou, mandou um bilhete para mim. Radamés, se não tirar esse carro daqui, vai vir multa para você. Porque eu passei aqui e vi uma senhora passando com um carrinho, com um bebê no carrinho. Eu falei, você tem razão, você está certo. Aí procurei o terreno do lado, aluguei o terreno do lado, botei 90 automóveis lá, já ficou cheio, aí os carros voltou para a calçada, aí eu fui provocado de novo, eu fui lá do outro lado, peguei o outro lado, botei mais 75 carros, eu estou doido para pegar outro lugar para botar mais 50, é assim, porque quem é provocado cresce. Deus provocou você esses dias aqui, através da palavra, Deus confrontou você. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem músico, irmãos, que ele chega e quer ensaiar o instrumento, quer afinar, minha assessora para assuntos aleatórios, ele quer afinar o instrumento, O músico do mundo ensaia 8 horas por dia, porque quer entregar qualidade. E a gente diz o seguinte, não, irmãos, é para Deus, né? Eu não sei cantar, eu peço que a igreja me ajude. Então desce, caramba! Então desce, porque o mundo canta e bota para quebrar, e nós somos melhores do que o mundo, nós somos filhos do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Se aprimora, prega uma boa palavra, canta um bom louvor, toca um instrumento maravilhoso. Porque, gente, quem não dá fruto dá galho. Quem não trabalha, dá trabalho. A gente fala isso lá na igreja. E o pessoal, gente, bota para quebrar mesmo. Eles estudam, eles ensaiam. Sabe qual é o desejo do meu coração? É que todos os meus músicos vivam da obra, 100%. Quando eu tiver condição, eu vou dizer para irmão, olha, não tem desculpa, porque tu disse que trabalha o dia todo, não pode. Agora eu quero ver. Tu ensaiar o dia todo aqui. Ei, Deus não usa ninguém vazio. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. Não é obreiro aprovado. Tem até música. Obreiro aprovado. Só não está na Bíblia. Não existe obreiro aprovado, existe aprovado como obreiro. Ninguém é aprovado antes da prova. Primeiro você faz a prova, depois você é aprovado. Você precisa fazer essa prova, gente, para você ser aprovado. Houve um silêncio na congregação agora. Pularam, glorificaram. Ai, Deus, aleluia, fala comigo, Jesus. Está falando. Verso 7, aqui eu acabo. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse, ele vai, vende o azeite e paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Outra coisa, qual era o status dela no Instagram, no início? Viúva pobre. Agora, ela tem um estoque de azeite. Ele diz, vai e vende o resto. A Bíblia não diz qual é o resto. Vai e vende o resto. Agora, olha o lindo disso aqui. Ela foi ao homem de Deus de novo e disse, profeta, o que é que eu faço? Aí ele diz, vai, vende o azeite. Ou seja,
ela não deixou o poder subir para a cabeça. Ela volta ao profeta novamente. Deixa eu te dizer algo. Tem gente que chegou na nossa igreja, irmãos, mas mais quebrado que arroz de terceira. O cara chegou desempregado, se tornou empresário, 4 carros importados. Agora, ele não vai mais congregar aqui não. Agora ele foi congregar em tal lugar, foi morar na região dos lagos, mudou para um lugar agora, porque a sua família tem que estar na casa de praia, porque, deixa eu te dar uma palavra aqui, não esqueça no dia da prosperidade, quem te ajudou no dia da tua necessidade. Porque existe uma geração ingrata, pastora. Gratidão é a memória do coração. Psiu. Ei, antes de você luxar, caloteiro é aqui a mesma coisa que não paga? Não tem aqui não, só no Rio, né? Porque assim, tem gente que coloca uma lente no dente. Quanto foi a lente? 10 mil. Aí passa por alguém na igreja que comprou um perfume. Aí diz, rapaz, para mostrar os dentes, rapaz, igual máscara, rapaz, querido. E a pessoa está dizendo, esse infeliz comprou meu perfume, não pagou ainda, mas está com a lente de 10 mil. E tem outros que é o contrário, né? Compra um carrão zero, mas com os dentes cheios de cárie. Rapaz... Aí você fala, meu Deus, uma carreta dessa, e não tem dentista nessa cidade? Ei, antes de você luxar, paga a tua dívida e vive do resto. Não é viver para depois pagar, é pagar para depois viver. Amém, igreja? Nada muda se você não muda. Todos querem mudanças, poucos querem mudar. Bate no peito e diz, eu preciso mudar. Fala com vontade, eu preciso mudar.